Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é a ginástica rítmica. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. A ginástica rítmica foi criada no final dos anos 40 na União Soviética e chegou ao Brasil na metade da década de 50. A primeira aparição da modalidade nas Olimpíadas foi nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. E para falar mais sobre esse esporte, eu estou aqui com a Marina, ela que é professora de ginástica rítmica. Marina, a ginástica rítmica é uma modalidade exclusivamente feminina, né? A ginástica rítmica aqui no Brasil ela é uma modalidade exclusivamente feminina nas partes de competição. As Olimpíadas elas são somente da modalidade feminina, mas hoje existe no mundo uma tendência à ginástica rítmica masculina, mas ela ainda não é oficializada pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG. Diferente da ginástica artística, a ginástica rítmica não inclui acrobacias aéreas, né? Como que é isso? Sim, as meninas não fazem mortais, né? Então elas fazem sempre com a mão no solo ou os pés no solo. A gente não pode ter acrobacias com fase de voo, que a gente chama na ginástica rítmica. E a maior diferença entre a ginástica rítmica e a ginástica artística é que a ginástica rítmica é uma ginástica com aparelhos. Então a gente está sempre com os aparelhos na mão, são aparelhos pequenos que as meninas conseguem segurar, enquanto a ginástica artística é uma ginástica sobre aparelhos, que são os aparelhos de grande porte. Qual é a principal característica da ginástica rítmica? Hoje a ginástica rítmica, a principal característica dela seria o ritmo, né? As meninas conseguirem fazer todas as habilidades que elas precisam ter, então flexibilidade, potência, força, dentro de um ritmo com acompanhamento musical. Então é a junção de todas essas capacidades físicas com a capacidade artística da série. E você falou dos aparelhos, né? São 5 aparelhos que existem na ginástica rítmica? Isso, nós temos 5 aparelhos, então nós temos a corda, a bola, o arco, a fita e as massas. Porém, a nível olímpico, a corda não é mais um aparelho oficial da categoria adulta. Ela entra somente nas categorias menores, então juvenil, infantil e pré-infantil. Qual que é a diferença entre esses aparelhos, entre esses 5 aparelhos? Bom, a corda, que é um aparelho das categorias menores, ela é um aparelho que a gente consegue ensinar inicialmente, que auxilia nos outros aparelhos. É um aparelho de mais fácil manejo, que a gente chama. Então, a característica da corda principal são os saltitos por dentro da corda e as escapadas, que a gente chama as solturas de uma ponta e recuperação logo em seguida pela outra mão. Bom, no arco, o principal elemento são os rolamentos, assim como na bola. São aparelhos que rolam pelo corpo, pelo chão. Inclusive, é uma das maiores dificuldades das ginastas com esses 2 aparelhos, porque eles podem sair rolando pelo tapete. Então, a gente tem que sempre ensinar muito bem esses rolamentos para que elas estejam rolando em toda a parte do corpo e são exercícios muito valiosos para as ginastas hoje. A fita é o aparelho mais característico da ginástica rítmica, é um aparelho muito grande, então na categoria adulta a fita precisa ter 6 metros, na categoria juvenil 5 e na categoria infantil 4 metros. Então as ginastas têm que lidar com um aparelho muito comprido que exige uma força no punho muito grande para que elas consigam fazer as espirais e as serpentinas, que são os principais manejos aí do aparelho fita. Bom, as massas são o aparelho mais diferente, porque são 2 aparelhos, então elas estão a todo momento com um aparelho em cada mão, então exige muita coordenação por conta dos molinetes, que a gente chama, que são os pequenos círculos alternados da massa, e também das solturas, então dos pequenos lançamentos desses 2 aparelhos ao mesmo tempo. Por isso a ginasta precisa ter muita coordenação e estar muito atenta para a realização das séries com aparelho massas. Como são feitas as apresentações? Onde elas são feitas? Tem diferença para cada aparelho? Como que é? Todas as apresentações, independente do aparelho, são feitas no tapete e oficialmente em competições oficiais como Olimpíadas, campeonatos brasileiros que a gente tem, torneios nacionais, elas são realizadas com um tablado embaixo. Então é um tapete de 13 por 13 em que as meninas não podem sair do limite, né, da linha para fora enquanto elas estão fazendo a coreografia. Mas isso é para todas as modalidades, todos os aparelhos, inclusive individuais ou conjuntos. É o mesmo espaço.
E nos Jogos Olímpicos existem duas provas de ginástica rítmica, né? Que é o individual geral e o conjunto geral. Qual que é a diferença entre esses dois? Bom, o individual geral e o conjunto geral, eles são diferentes em muitos aspectos, né? O primeiro deles é que o individual, apenas uma menina está competindo no tablado de 13x13, com o aparelho dela, durante 1 minuto e meio. E o conjunto, as ginastas, elas formam um grupo de 5 ginastas que competem dentro do mesmo espaço de 13x13 durante 2 minutos e meio. Nas Olimpíadas, o individual geral, ele é a soma das 4 séries realizadas pelas ginastas, que são os 4 aparelhos oficiais olímpicos hoje: a bola, o arco, a fita e as massas. E o conjunto geral é a soma das 2 provas de conjunto. Uma prova do conjunto simples, que as ginastas realizam as 5 com o mesmo aparelho, e uma prova do conjunto misto, em que há uma mistura de 2 aparelhos, como no ciclo olímpico que aconteceu agora, eram a bola e a fita. Existem diferença de tempo dessas 2 apresentações, do individual geral e do conjunto geral? Os individuais, eles são de 1 minuto e meio e cada conjunto de 2 minutos e meio. Como que é feita a pontuação? Bom, a pontuação ela é bastante complexa, então a gente tem uma banca de arbitragem e dentro dessa banca a gente tem os jurados que avaliam as dificuldades corporais, as dificuldades do aparelho, as execuções e o artístico. E aí a nota de execução e artístico, elas são deduzidas da nota total. Então começa em 10 e vai tirando pontos. E a nota de dificuldade, ela é somada ao final da coreografia. E as ginastas, elas sempre competem todas produzidas, né? Com colã, com maquiadas, como que é isso? Sim, existe toda uma produção dentro da nossa modalidade. É uma modalidade que valoriza a beleza, né? É uma modalidade que você precisa estar e se sentir bonita quando você está fazendo. Então a gente tem toda uma produção com colãs, com pedrarias, que são pensados minuciosamente para que eles tenham aí a ver com as coreografias, e maquiagens que tenham a ver com o colã, com o aparelho, a cor do aparelho, tudo isso é pensado antes. Né? O cabelo, o coque está sempre muito arrumado, sempre no lugar, com um enfeite, sem um enfeite, né? Isso vai de cada ginasta. Então a gente tem no mundo agora ginastas que não usam tantos brilhos, mas um colã mais elegante, um pouco mais sério. E tem outras equipes no mundo afora que usam muitos brilhos, muitos enfeites de cabelo. Então isso é algo que as ginastas se envolvem muito, a própria ginasta, na escolha dos seus colãs, maquiagem, cabelo. A escolha da música também da apresentação é fundamental, né? Com certeza, a escolha da música é algo imprescindível para que a ginasta consiga fazer uma boa série. Precisa ser uma escolha da ginasta com o seu treinador, para que a ginasta consiga realizar os movimentos com o caráter, que é algo muito importante para a nossa coreografia. O caráter, ele está dentro do artístico, né? E se a ginasta não se identifica com aquela música, ela não consegue interpretar, e isso, consequentemente, vai gerar uma nota menor para ela. Quais são os principais movimentos da ginástica rítmica? Bom, nós temos os saltos, os equilíbrios e os giros, que são os 3 elementos obrigatórios em qualquer coreografia de ginástica, seja de individual, de conjunto e independente do aparelho. As meninas precisam realizar no mínimo um salto, um equilíbrio e um giro. Então a gente tem hoje um código de pontuação com diversos saltos, equilíbrios e giros em que as ginastas podem escolher aquele que melhor se adapta ao seu corporal e à sua série. E Marina, eu acredito que a repetição é um fundamento fundamental, né, para a execução final, né, para chegar à perfeição, né? Sim, com certeza. O nosso esporte busca a perfeição a todo momento. Então as meninas precisam treinar muito, horas exaustivas dentro do ginásio, desde o início do ano até o fim do ano, com a mesma coreografia, para que elas consigam repetir e repetir e repetir de novo, para que saia o mais perfeito possível quando a gente chega nas nossas competições-alvo. Ela busca esse lado artístico, então a gente tem aulas de dança, algumas equipes usam aulas de teatro, algumas ginastas buscam esse teatro, balé, jazz, outras modalidades artísticas para que isso ajude dentro do esporte, porque a gente tem uma banca de artístico que vem cada ciclo olímpico mais forte dentro da nossa modalidade. A ginástica rítmica cresceu e vem crescendo cada vez mais, né, no Brasil, né?
Com certeza. A gente tem no Brasil hoje milhares de ginastas participando. A ginástica rítmica é um esporte que ganhou muita visibilidade nesse último ciclo olímpico, graças à nossa seleção, que vem conquistando excelentes resultados no Brasil afora, no mundo afora. E cada vez mais a gente tem uma procura dentro da nossa modalidade, tanto na parte de competição quanto na parte não competitiva das escolinhas. Então é muito bom ver a ginástica rítmica crescer, né, nesse Brasil, porque é uma modalidade elegante, é uma modalidade que ensina disciplina, respeito e perseverança, porque é uma modalidade, como você falou, de muita repetição e sem desistir até o último minuto. Galera, tô aqui com esse trio de meninas aqui. Esse trio foi vice-campeão no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica na categoria infantil. Antonella, como que foi poder ganhar uma medalha, subir ao pódio? Foi muito legal subir o pódio pela primeira vez no Nacional com as minhas amigas. Como que foi pra você quando você estava competindo lá? Foi uma experiência muito boa, porque eu fiquei muito feliz de estar lá com as minhas amigas e no torneio nacional. E Laura, e você? O que você sentiu quando subiu ao pódio, quando competiu com suas amigas? Eu senti que foi uma experiência única. Por quê? Porque eu tava competindo com as minhas amigas e a gente sabe que a gente passou por causa que a gente se esforçou muito nos treinos. Alicia, foi muito treino, como a Laura falou, como que você se sentiu com a medalha? Eu me senti muito feliz com a medalha, porque eu nunca tinha ido num torneio nacional e com minhas amigas foi muito mais legal. E o treino a gente se esforçou bastante para poder chegar até lá. Todas estão felizes então? Sim. Pessoal, tô aqui com a Sofia, ela que tem 16 anos e já é ginasta. Sofia, como que você conheceu a ginástica rítmica? Eu morava lá em Minas Gerais e minha prima ela fazia ginástica artística. E eu sempre via ela postando as coisas, eu sempre quis fazer. Aí quando eu mudei aqui para Campinas, eu comecei a fazer na escolinha da prefeitura e eu acabei conhecendo a rítmica. Aí eu mudei para rítmica e me apaixonei. Por que você se apaixonou por essa modalidade? Aí eu acho lindo, é muito lindo que a gente consegue conectar tudo do nosso corpo com a música e com os aparelhos. Galera, agora eu tô aqui com a Gabi, ela que desde os 7 anos pratica ginástica rítmica. Gabi, como que você conheceu esse esporte, essa modalidade? Então, eu tava na minha escola e uma menina mais velha que eu, que treinava aqui já há um tempo, ela me viu tentando fazer as coisas da ginástica na escola mesmo, no intervalo. E aí ela me entregou um papelzinho pra eu vir aqui fazer a peneira e eu passei. E aí nunca mais saiu? Nunca mais saí. Bastante. Qual que é o aparelho que você mais gosta? Qual que é a maior dificuldade da modalidade? Eu gosto muito do aparelho fita, que é um dos mais difíceis da ginástica, que falam, né, aquele tradicional, né, que todo mundo vê, da ginástica rítmica. Eu acho que o maior desafio é, se empenhar. O empenho dentro do treino é o mais desafiador. Quando você acerta um movimento, como você se sente? Muito feliz, muito feliz. É uma sensação de trabalho cumprido.